Meus irmãos, eu quero estar meditando com vocês hoje em um texto. Eu já falei com vocês há algum tempo atrás a respeito, mas eu senti vontade de trazer novamente uma palavra ao coração dos irmãos, tendo em vista que nós estamos chegando ao final do ano e nesse ano nós trabalhamos, adoramos, comungamos a nossa fé juntos. O ano está terminando. Amanhã é praticamente a metade do mês. Já terminou 2025. O que tinha de fazer foi feito. Nós fizemos. Mas ainda podemos fazer alguma coisa, principalmente com respeito à nossa vida. A nossa vida, a nossa conduta diante de Deus e dos homens. Eu tenho a plena convicção de que 2026 será um ano em que Deus vai nos dar uma oportunidade de ter experiências pessoais. Experiência pessoal. Cada um de nós vamos ter essa oportunidade de ter uma experiência com Deus como nunca antes tivemos. Eu sei que você já tem vivido experiências, mas em 2026 Deus ele vai nos dar a oportunidade de nos aproximar um pouco mais dele e viver experiências que nós nunca vivemos na vida. Experiência de ter a certeza de que Deus está mais perto e que Ele me concedeu o privilégio de aproximar mais dEle. E para isso nós precisamos de tomar algumas decisões. Abra sua Bíblia, Tiago, capítulo de número 2. Vamos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 23. Se você quiser ficar de pé, pode ficar. Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 23. Que diz assim a palavra do Senhor: E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vou ler mais uma vez. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Deus abençoe. Toma o seu assento. Você se considera amigo de Deus? Você se considera amigo de Deus? O que os amigos fazem?
Amigos se relacionam. O amigo que é amigo, ele estabelece algo por nome de confiança. A amizade, ela demanda tempo. Uma amizade demanda renúncias. Uma amizade, ela demanda também de exclusividade. Nós, como servos de Deus, nós precisamos olhar para os exemplos que foram deixados pelos patriarcas, pelos profetas, pelos apóstolos de Jesus e principalmente para o próprio Cristo. A maneira em que eles se portaram. Porque nós precisamos estabelecer relacionamento. Relacionamento com Deus. E esse relacionamento, ele tem como base principal a confiança. Quando você olha para Gênesis capítulo 12, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Olha o que o capítulo revela a nós. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perceba que a primeira exigência de Deus nesse processo do estabelecimento desse relacionamento que Tiago agora revela como uma amizade, a primeira coisa que Deus fala com Abrão é: você precisa sair desse meio. E você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aqui estabelece a confiança. Abraão creu, confiou. Mas por que Deus, de pronto, dá essa ordem a Abrão, que ainda não tinha tido o seu nome mudado? Era um homem que estava em processo. Porque lá na terra onde Abrão e a sua família residia, lá em Ur, os pais de Abrão, a parentela de Abrão, eram envolvidos com ídolos.
Josué capítulo 24 revela isso. Os primeiros versículos. Eles eram fabricantes de ídolos. Aí o que Deus faz? Deus já de pronto coloca Abrão à prova. Sai do meio da sua família. Sai do meio da sua parentela. E começa a caminhar em direção a uma terra que eu vou te mostrar. Perceba que a revelação de Deus que ela dá aos seus servos, ela não acontece na sua totalidade, imediatamente. Deus, ele vai revelando os seus planos gradativamente. Na medida que você vai compreendendo os planos de Deus, na medida que você vai entendendo a ação de Deus, Deus vai revelando a você. Deus nunca vai revelar aquilo que Ele tem para você de uma vez. Ele vai fazendo isso de forma gradativa, na medida em que você vai alcançando confiança. Deus vai revelando a você os planos que Ele tem para a sua vida. Quando Abrão sai da terra entre rios, que vem em direção à terra de Canaã, que Deus lhe mostraria, olha o que Deus faz. Isso é revelado em Hebreus. Deus coloca Abrão para andar nos limites da terra de Canaã, sem Abrão saber que ali seria a terra. Mas o fato dele estar andando estava demarcando um território. Isso me chama a atenção e precisa chamar a sua atenção, porque por vezes Deus nos faz fazer coisas, caminhar por regiões, e nós não estamos entendendo nada, mas estamos caminhando. Deus está demarcando limites, está preparando a nossa bênção, porque a nossa bênção ela é preparada baseada na nossa obediência. Abrão pegou a sua esposa e começou a caminhar em direção à terra que Deus lhe mostraria em parcelas. No capítulo 12, ele sai da sua terra. E você vai vendo o cronograma ou a cronologia dos fatos. No capítulo 13, no capítulo 14, no capítulo 15, no capítulo 16. Você vê também a Abrão aqui dando as suas cabeçadas, errando, descendo para a terra do Egito, cometendo alguns erros. Só que no capítulo 17, Abrão, ele compreende os planos de Deus e qual seria de fato o propósito central que Deus tinha para a sua vida. E depois de resvalar os seus pés, depois de entrar por algumas vias que não deveria ter entrado, mas ele se arrepende e volta e pega a rota principal. No capítulo 17, Deus agora faz algo extraordinário. Observa o que Deus disse no capítulo 17, os primeiros versículos. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito.
Aqui Deus renova a sua aliança. E você lendo o texto, você vai ver que houve agora a mudança de nome. Abrão passou a ser Abraão, pai de multidões. Só que quando isso acontece, a mudança do nome, esse Abrão ainda não tinha gerado o filho que Deus havia prometido. Mas Deus já tratava ele como pai de multidões. Deus já sabia o que aconteceria. Agora, os planos de Deus dependia da postura daquele que Deus escolhera. Presta atenção no que eu estou dizendo. Deus tinha os seus planos, escolheu um homem. A partir do momento em que Deus escolhe esse homem, e que esse homem compreende e começa a caminhar em direção à promessa, os planos que Deus estabelece agora dependem da ação, da atitude e do comportamento do escolhido. Presta atenção nisso aqui. Você sabe que Deus tem promessas na sua vida. Você sabe que Deus escolheu você para um propósito. No livro de Deus já está estabelecido quais são os planos que Ele tem para a sua vida, que são planos de paz, são bênção. Só que a partir do momento que você entende, que você começa a caminhar, os planos que Deus estabeleceu, Ele depende agora de você. Isso significa que nós temos responsabilidades com o planejamento que Deus faz para a nossa vida, para a nossa casa. Nós somos responsáveis. Eu não sei se você está entendendo de fato o que eu estou dizendo. Que você é responsável para a concretização do plano que Deus tem e daquilo que Ele vai realizar através da sua vida. Então, a responsabilidade nossa é muito grande. Porque Deus, Ele estabelece os planos. Ele fala conosco. Nós entendemos que temos o chamado, nós entendemos que temos a promessa. Então, a partir desse momento, a responsabilidade é nossa. No que tange à concretização dessa promessa, porque da parte de Deus já está resolvido. O seu ministério, as bênçãos para a sua casa, as bênçãos para a sua família, as bênçãos que Deus reservou para você viver, depende das suas escolhas. Depende das suas escolhas. Abrão entendeu. Deus mudou o nome dele para Abraão. A promessa da multidão de povos aconteceu porque ele entendeu. E ele abriu mão de tudo aquilo que ele poderia viver, baseado nas suas próprias vontades, na sua capacidade, para viver aquilo que Deus lhe disse. Que aparentemente o que Deus fala, às vezes, é loucura. Abrão estava bem localizado, tinha muita água na sua terra, era uma terra frutífera, estabilidade,
Desde quando ele saiu da casa de seus pais, ele já era um homem de posses. Agora Deus tira ele, fala com ele, tira ele e coloca ele no deserto. No capítulo 13, capítulo 14, você percebe que aquele que tinha fartura agora está faltando pão. Para ele comer e para os seus criados, para os seus animais. Aparentemente, parece que quando nós estamos seguindo na rota da promessa de Deus, parece que as coisas ficam pior. Parece que a gente passa a sofrer aquilo que a gente não estava sofrendo. Deus pega esse homem, tira da sua terra, mas ele saiu porque ele entendeu o propósito. E Deus leva ele para o deserto, onde a água era escassa, onde a comida faltou, onde os adversários arrebataram seu sobrinho. Mas ele estava exatamente no centro da vontade de Deus. E vou dizer algo agora para você, que isso às vezes pode chocar você. Muitas das vezes, no centro da vontade de Deus, há escassez, há doenças, há dificuldades, há tristezas. Parece contraditório, mas não é. Por que Deus faz isso com o escolhido? Porque nesse teste da amizade, no estabelecimento desse relacionamento, Deus vai provar exatamente o que há no seu coração. Deus vai provar o que há no meu coração. E não existe lugar melhor para a demonstração do caráter do que a prova. A dificuldade, os problemas. Os problemas, ele vai revelar o nosso caráter. As dificuldades vai revelar a nossa fé ou a falta de fé. É por isso que no centro da vontade de Deus também existe dificuldade. Abraão passou pelos testes, por isso que Tiago revela que ele se tornou o amigo de Deus. Mas ele não se tornou o amigo de Deus simplesmente no dia em que ele saiu da sua terra e começou a caminhar em direção a uma terra que ele nem sabia onde ficava. Quando Abraão sai da sua terra, que Deus faz a promessa, no capítulo 12, ele tinha 75 anos. Quando Deus vai realizar a primeira parte da promessa, que era o nascimento do seu filho, ele já tinha feito ou estava fazendo 100 anos. 25 anos. 25 anos sendo experimentado. 25 anos passando por perrengues. 25 anos sendo testado. Olhe para mim aqui, meu querido. Às vezes a gente já quer desistir com 1 mês de teste. Às vezes a gente quer desistir na primeira luta. Na primeira dificuldade a gente quer desistir. No primeiro desafio a gente quer jogar o lenço branco. 25 anos sendo experimentado. Não é 25 dias. Com isso eu quero dizer para você hoje: aguenta. Aguenta. Aguenta mais um pouco.
Não desça ao Egito. Pai, Abraão é considerado o pai da fé. Um homem que saiu da sua terra, trouxe os seus bens para um lugar que ele não conhecia, e daqui a pouco ele já tinha ouvido a voz de Deus, já estava andando, sendo orientado por Deus, e quando falta o alimento, ele disse: eu preciso dar um jeito. Desceu para o Egito. Nessa descida para o Egito, quase perdeu a sua esposa. Nessa descida para o Egito, trouxe um problema que até hoje persiste. Naquele momento o problema tinha nome, era Agar. Depois o problema teve nome permanente, que é Ismael. As vias paralelas que está diante de nós todos os dias. Os atalhos para se livrar do problema. Nós pegamos atalhos. Nós pegamos as marginais da vida para resolver o nosso problema imediato. Mas esse desejo de resolver o problema imediato pode trazer consigo um problema que vai durar muitos anos. Nós só precisamos compreender o que Deus quer. Nós só precisamos entender que Deus quer que a gente se aproxime dele ao ponto de nos tornar amigos. Mas para se tornar amigo de Deus é necessário fazer renúncias. É necessário nós abrir mão daquilo que nós achamos, daquilo que nós pensamos, dos nossos planos, dos nossos desejos. Nós precisamos abrir mão. A amizade que você está estabelecendo com Deus vale a pena para você? Se vale a pena para você, continue. Continue, porque o resultado no final é um resultado extraordinário. Só aqueles que persistem, só aqueles que insistem, vão poder usufruir daquilo que Deus tem reservado para nós. Os privilégios de quem se torna amigo de Deus é extraordinário. Observa o que Jesus disse no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu o evangelista João. O versículo de número 14, coloca para nós aí. Olha o que está dizendo a palavra do Senhor, e aqui é o próprio Jesus que está dizendo: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Agora perceba o versículo 16: já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. A amizade com Deus tem muitos benefícios. Ele não quer nós apenas como servos, mas Ele quer cada um de nós como amigos. E para os amigos, Ele mostra aquilo que o servo não vê. Você quer ser amigo de Deus ou quer continuar apenas como servo? Porque o amigo também é servo. Só porque esse servo que se tornou amigo, ele avançou um pouco mais. Irmãos, presta atenção. O livro de Hebreus, ele revela que Abraão, por ser amigo de Deus, Deus revelou algo para ele. Deus revelou os fundamentos da Nova Jerusalém, ou seja, Deus revelou para o seu amigo a construção
da Nova Jerusalém, onde eu e você iremos morar. Olha o grau de confiança que existe. Ele mostra a planta, a fundação da Nova Jerusalém ao seu amigo. Se nós nos tornarmos amigos de Deus, nós vamos enxergar, nós vamos ter a possibilidade de ver aquilo que os outros não vê. Nós vamos poder viver aquilo que os outros não estão vivendo. Porque nós decidimos nos tornar amigos de Deus. Você tem quantos amigos? De verdade assim, de verdade. Não, eu tenho. Quantos amigos você tem assim que você não precisa de justificar nada? Ele simplesmente vai acreditar em você. Você tem quantos? Vou dar um exemplo aqui. Se você chegar na casa do seu amigo, eu ouvi isso em algum local, e vou dar esse exemplo ao meu modo aqui. Se você pegar um sangue, passar na sua roupa, e correr para a casa dessa pessoa que você diz que é amigo, e você dizer assim, e você falar assim, eu acabei de cometer uma loucura. Esse amigo que você diz que é seu amigo, vai abrir a porta ou vai dizer, foge. Foge porque a polícia vai te pegar. Você tem quantos amigos que se você chegar dessa forma, ele vai abrir a porta para você e vai dizer, entra para cá que nós vamos resolver esse negócio. Você tem quantos? Diz que só tem a esposa. Mas é a polícia, já vai presa logo de casa. Você tem quantos amigos? Se você chegar numa situação dessa, ele vai te acolher. Nós precisamos olhar para estas coisas. Nós temos muitas pessoas que nos relacionamos, que a gente brinca, que a gente troca mensagem, que a gente faz isso, mas se o negócio apertar de verdade, o trem ficar sério, talvez você vai se decepcionar. Mas o relacionamento que Cristo quer ter conosco é diferente. Nós já chegamos assim. Nós chegamos todo bagunçado, todo quebrado, todo sujo, todo fedido. Nós chegamos e ele disse, vem aqui. Deixa eu te limpar. Ninguém mais te queria. As pessoas olhavam para você e diziam, não vai ter jeito, não vai prestar, acabou, está destruído. Aí você vem para Cristo e ele diz, tem jeito, vem para cá, eu te conserto, eu te ajudo, eu vou te limpar, eu vou te dar um nome novo, e ainda vou escrever o seu nome no livro da vida. Venha, venha. Esse amigo que eu estou dizendo para você, você já diz que conhece. Mas eu gostaria que você buscasse conhecer verdadeiramente esse Cristo que você professa. Eu gostaria que nós, a igreja, a D3B, pudesse viver experiências com esse Cristo. Para você conhecê-lo melhor, saber quem ele é de verdade. Ele já deu a demonstração antes mesmo de nós nascer. Olha o que ele fez, ele pagou um preço na cruz do Calvário.
A gente fica olhando para o nosso ex-presidente da República sendo penalizado por situações. Nós olhamos daqui e estamos dizendo, é injustiça. Estão prendendo um homem justo e etc e tal. Ok. Nós estamos fazendo a nossa análise por aquilo que nós estamos vendo pelas redes. Mas a Bíblia diz que o nosso Cristo, ele não tinha nenhum tipo de pecado. Ele não tinha nenhum tipo de culpa. Ele era puro e continua sendo puro porque Ele é Deus. Ele desceu a essa terra e vestiu um corpo de humilhação. Pagou o preço que Ele não devia. Foi humilhado. Cuspiram no seu rosto. Agrediram Ele com socos e tapas. Bateram com chicotes. Colocaram uma coroa de espinho. E sabe o que acontece? Quando ele estava vivendo esse momento tão crítico da vida, aqueles que ele estava preparando para se tornar amigo dele, todos desapareceram. Mas ele tinha um propósito. Ele sabia que em algum momento aqueles 12 que ele separou iria se tornar tão amigo dele ao ponto de morrer pela causa. Com exceção de Judas, os discípulos de Jesus foram mortos como mártires, porque eles se tornaram amigos de Cristo. Claro, com exceção de João, o evangelista. Pastor, como eu faço para me tornar amigo de Jesus? Como nós vamos fazer para nos tornar amigos de Jesus? É simples e complicado, mas é possível. Abrir mão de tudo que temos. Vou dizer de novo. Abrir mão de tudo que temos por amor a Ele. Abrir mão dos meus sonhos para viver o sonho dEle. Abrir mão dos meus desejos para viver os desejos dEle. Abrir mão das minhas vontades para viver as vontades dEle. Eu descobri uma coisa na minha vida há uns anos atrás, que a coisa mais difícil que pode acontecer na vida de um homem é ele depender de Deus 100%. Nós sempre vamos achar uma válvula de escape. Nós sempre vamos querer resolver o problema. Nós sempre vamos querer dar um jeito na situação. O dia que João resolveu abrir mão de tudo que ele tinha e de tudo que ele era, ele se tornou o discípulo amado ao ponto de ser tão amigo de Jesus que foi jogado em uma vasilha cheia de azeite quente. O dia que Pedro decidiu abrir mão de tudo que ele tinha e tudo que ele era, o final da vida dele foi morrer crucificado de cabeça para baixo. Mas quando você lê o capítulo 11 de Hebreus, você vai perceber a importância dessas coisas.
Porque a nossa vida é transitória. Os 70 anos, os 80 anos que você vive nessa terra é nada diante daquilo que está reservado na eternidade. Meu Deus, quando nós paramos para pensar sobre essas coisas, nós vamos perceber que nós estamos nos envolvendo com coisas tão medíocres. Porque aquilo que nos reserva, aquilo que está nos reservado, aquilo que está reservado para nós é muito maior, não se compara com aquilo que estamos fazendo. Nós estamos ajuntando coisas, estamos estudando para ter uma vida melhor. Tudo isso é legítimo, mas não se compara com aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de vocês. Pastor, eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma casa nova, eu preciso disso e daqui. Deixa eu te falar uma coisa. Se você abrir mão de tudo que você tem, dos seus desejos, para se tornar amigo de Deus, uma casa é pouco para você, um carro é pouco para você, porque Ele pode te dar muito mais do que isso. Salmos 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Tudo é de Deus. E às vezes eu estou perdendo a oportunidade de me tornar amigo de Deus, porque eu estou amando demais os meus desejos, eu estou querendo demais realizar os meus sonhos. O seu sonho é legítimo, mas não tenha ele como prioridade absoluta no que tange a sua vida espiritual. Priorize o seu relacionamento com Deus e deixe o restante com Ele. Ele vai cuidar de você, vai cuidar da sua casa, vai fazer multiplicar. Gente, eu vou finalizar dando um exemplo. Quando Abraão sai da sua terra lá de Ur, o seu sobrinho Ló vai com ele. Chegou o momento que eles tiveram que separar, porque os animais eram muitos. E Abraão, como aquele que escolheu ser amigo de Deus, o que ele fez com o seu sobrinho? Ele levou ele para as planícies e disse assim para ele: olha, escolha para onde você quer ir. Porque se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Nossos pastores estão tendo atrito. Então, para onde você escolher, você vai e eu vou para o lado oposto. Todos vocês sabem que Ló escolheu o quê? As planícies de Sodoma, onde existia capim abundante, água abundante para os animais. Como Ló escolheu a melhor parte, Abraão ficou com as terras infrutíferas, ficou com a terra que não tinha água. Ló foi para as planícies, Abraão foi para o outro lado. Aí eu pergunto para você: quem foi próspero? Quem foi próspero? As planícies de Sodoma trouxe problemas gravíssimos para Ló. O deserto, que era o lado oposto, trouxe prosperidade para Abraão. Com isso eu aprendo uma coisa, eu gostaria que você levasse isso para a sua vida. A bênção não está no lugar, a bênção está na pessoa. Leva isso para a sua vida. A bênção não está no lugar, a bênção está na pessoa. Agora, o lugar é abençoado porque você está lá. Então não importa se o local que você está, a terra está infértil, não importa se não tem água, não importa nada disso. O momento que você colocar a planta do teu pé, a bênção vai chegar junto. Porque a bênção não está no lugar, está na pessoa. Olha a promessa do capítulo 12: eu abençoarei você, Abraão. A bênção está em você. A bênção está em você, está em você, está em você, está em você. A bênção está em você, entenda isso.
Então pare de reclamar, dizer, mas não está dando certo. Está dando certo sim. A bênção está em você agora, entenda. Procure agradar a Deus em todas as coisas. Procure ser fiel ao Senhor. Não cometa o mesmo erro de Ló. Ló foi ingrato. O seu tio traz ele. Olha só, irmão Wagner, o tio traz o sobrinho. A prosperidade alcança o sobrinho. Na hora que o tio diz assim, olha Ló, faz o seguinte, se você for para cá, eu vou para ali. O olho grande, a usura diz, não, eu vou para cá, porque para cá eu vou enricar. Não se importou com aquele que trouxe ele. Mal sabia Ló que a bênção estava exatamente no seu tio. Se a bênção está em você, aqueles que relacionar com você vai ser abençoado. Eu vou dizer de novo, se a bênção está em você, aqueles que se relacionar com você vai ser abençoado. Eu abençoarei aqueles que te abençoar. Abençoe. E vai dar tudo certo. Busque ser amigo de Deus. E você vai ver que a sua vida vai ser transformada, modificada para a glória do nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe o seu fim de ano. Que você possa parar para refletir sobre a sua vida. E que você possa entrar em 2026 buscando esse relacionamento mais íntimo com Deus. Buscando estar mais perto do Senhor. Buscando estar mais perto do Senhor. E nós vamos trabalhar duro para que você se aproxime mais de Deus. Para que você possa sentir a presença de Deus com mais intensidade. Para que você possa ter um relacionamento mais perto. Para que você possa ter experiências com Deus. A bênção está com você. Você é responsável pela bênção que vai chegar na sua casa. Creia nisso. Creia nessas palavras. E Deus vai continuar abençoando você e a sua família. Feche os seus olhos, sentadinho como você está. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós queremos, Pai, nós queremos nos tornar amigos do Senhor. Olha para cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai. Veja como estão, Senhor. Pai, que a Tua boa mão esteja sobre cada um dos Teus filhos. Dê a eles, Pai, oportunidade de relacionamento. Senhor, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe das nossas dificuldades. Mas eu peço a Ti nesta noite, Pai, ajuda-nos a superar as nossas dificuldades. Nós precisamos estar mais perto do Senhor. Nós precisamos nos relacionar com o Senhor com mais intimidade. Nós não queremos, ó Pai, apenas ouvir falar do Senhor. Nós queremos, ó Pai, nos relacionar com o Senhor. Abençoa os meus irmãos. Abençoe esta igreja, Pai. Ajuda cada um dos Teus filhos e filhas. Pai querido, permaneça em nosso coração e nos ajuda a ter uma semana de paz. Para a glória do Teu nome, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém.